do noivo. E se fala e tem também na Bíblia do aumento da iniquidade, o que é? Você tocou num assunto tão interessante. Isso é Apocalipse também ou não? Que fala? Isso é Apocalipse. Na verdade não é Apocalipse, Não? desculpa, isso é Jesus. Jesus que Essa fala. foi uma frase de Jesus. Aí a gente vai entrar num tema que a gente vai embora, posso? Mas você quer preparar com alguma coisa antes Não. ou não? Já vai direto? Tá, Posso ir direto. tá bom. É bastante interessante, né? Porque Jesus deixou claro que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar Exato. por causa da multiplicação da iniquidade. Certo? Certo. Aí você pensa, por que a iniquidade Só um se minutinho. multiplicaria no final dos tempos? Lênio, o que é iniquidade? Vai, sem consultar o Google. Eu acho que é maldade, né? Uhum. Certo? Uma das definições. Olha só, o Lênio. Isso aí eu falei. Todo desviado conhece bem a palavra. Escola Bíblica Dominical. É. Então, aumento da Tá aqui, maldade. ó, Mateus 24:12. Tá. Por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, um dos sinais de que o fim dos tempos está próximo é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Nós temos visto isso se multiplicar de forma progressiva nas últimas décadas. Depois da criação do Twitter, né? Assustadoramente. Assustadoramente. Você acha que foi por causa da criação do Twitter? Não, o Twitter ele potencializou, porque é o lugar pra ter maldade lá, né? Iniquidade, né? Hã? Iniquidade. Piada Total, boa, né? piada boa, piada é boa. incrível lá, cara. Muito boa. Mas a palavra grega usada para iniquidade é anomia, e ela significa desrespeito ao direito, O direito... de respeito à ordem e aos critérios relacionados. Tá. Ela pode significar ateísmo, ela pode significar rebeldia contra a lei, desprezo e violação à lei de Deus e condição de oposição direta a Deus. Então aí muda completamente de figura a tua interpretação. Não é só a maldade, é uma oposição direta a Deus. Entendi. É um desprezo à lei de Deus, é um desrespeito ao direito, é um desrespeito à ordem, é uma rebeldia contra a lei, é um ateísmo. E isso veio do nada. Por que a gente viu a multiplicação da iniquidade? Então vamos voltar naquela história da teoria da conspiração. Se realmente vai haver um reinado do anticristo, ele está sendo preparado há séculos. Exato. Se eles estão se Fortalecendo. se estruturando na política, na economia, nas artes, na educação, na mídia, se eles estão realmente se fortalecendo, em algum momento a iniquidade teria que começar a se multiplicar. Como que isso aconteceu? Por qual caminho? A tua avó e o teu avô viviam num mundo completamente diferente do teu. Com certeza. O meu pai já viveu num mundo diferente do meu. Por que essa iniquidade, essa maldade, esse desprezo às leis de Deus, essa oposição a Deus se multiplicou tanto de algumas décadas para cá? A chave para essa resposta é a Revolução de 68. 1968 começa uma disputa na faculdade de Sorbonne. Meninos queriam dormir nos alojamentos das meninas, os reitores não permitiram e aí começa um protesto. Rapidamente esse protesto ganhou força, se tornou violento, esquerdistas aderiram a ele, líderes comunistas aderiram ao movimento, se tornou um negócio grande, uma revolução que inspirou outros movimentos em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Na época, acho que Caetano Veloso e outros cantores lideraram milhares que se juntaram. Foi uma espécie de revolução que influenciou jovens no planeta. A partir disso, a gente tem que entender essa degradação gradual da moral que foi transformando a cultura a ponto da gente poder dizer isso, que se multiplicou a iniquidade e que essa degradação da moral é necessária para a implantação de uma nova ordem mundial. Porque essa nova ordem mundial ela é anticristã, ela é anti os valores cristãos. Então esse foi um período de levantes, de insurreições, ele foi sincronizado, ele foi global, ele foi orquestrado pela esquerda, ele foi considerado fenomenal, porque ele aconteceu sem globalismo e sem internet. Os eventos mais marcantes de 68 estão entre eles o protesto contra a guerra do Vietnã, e aí a gente vê de novo tese e antitese. Vietnã, por que tinha guerra no Vietnã? Comunismo, era o capitalismo combatendo o comunismo, Estados Unidos combatendo a União Soviética. De novo, a gente está vendo a tese e a antitese.
E aí, protestos contra a guerra no Vietnã, primeira primavera de Praga, que foi a primeira vez que colocaram a revolução cultural socialista em prática e estava começando a funcionar, porque os bolcheviques, a Revolução Russa tinha bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques era a revolução armada, eu vou detonar todo mundo e vou impor o comunismo. A revolução menchevique era através de revolução cultural. Não destrua as instituições, se infiltre nas instituições. Se infiltre no Estado, se infiltre na mídia, se infiltre na educação, se infiltre na igreja. E aí lá no meio do século, Antônio Gramsci teve esse entendimento, ele foi um arquiteto social e ele defendeu essa teoria. E aí em Praga, pela primeira vez, se aplicou isso. Isso foi em 68. Só que a Rússia, que era de bolcheviques, que queria a Revolução Armada, foi lá e acabou com a Revolução Tcheca, que era cultural. Houve o assassinato de Martin Luther King, direitos dos negros, as lutas, as bandeiras que ele levantava, e estreou um espetáculo chamado Hair, você já ouviu falar? Sim. Gente pelada no palco e com implicações e insinuações de uso de droga. O Paquito, basicamente ele tá falando da sua segunda-feira de manhã, né? Cara, curiosamente, eu tenho uma ex que ela já fez essa peça. Espetáculo, aí é mesmo? teatro. É. Ah, tá. Abril de 68 estreava na Broadway o espetáculo Hair. Gente nua como nunca antes se havia visto. Então começou esse choque, começou a se criar esse contraste. Aí a gente teve... Teve um movimento hippie antes ou durante? Vou falar sobre isso agora. Então, essa revolução de 68 ela foi decisiva como uma transformação cultural e como esse ponto determinante na mudança espiritual do Ocidente. Por quê? Porque a partir dessa época... Até falavam da era de Aquário, não é? Isso é mais agora. Ah, é mais agora? Mas a partir dessa época, no Ocidente, começou a haver uma ruptura maciça com o cristianismo. Tanto na Europa quanto na América do Norte. De tradições. Até então, os países europeus eram todos cristãos. A América era toda cristã, protestante, inclusive. Católico e protestante. Na Europa a mesma coisa, catolicismo fortíssimo. Eles eram cristãos, eles tinham valores familiares, eles tinham valores morais. E a partir dessa era, dessa revolução, houve essa ruptura. Então, enquanto os valores cristãos anteriormente faziam parte do consenso da sociedade, da convivência entre as pessoas, e era sob influência da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a partir de 68 isso foi literalmente jogado fora. Porque o que a gente começa a ver? 69, a gente tem um festival de música chamado Woodstock. O que foi do Woodstock? Uma fazenda nas imediações de Bethel, uma cidade no estado de Nova York, um dos maiores festivais de música da história, 400 mil pessoas. Qual que é o contexto histórico de Woodstock? Um dos cartazes de Woodstock falava da Era de Aquários. Você falou disso agora, era a celebração da Era de Aquários. Estava terminando uma era e ia começar outra? Eles começaram a anunciar isso, porque o que é a nova era, que é uma das vertentes que está preparando o mundo para esse governo anticristão? Ela diz que a Era de Aquários foi mais ou menos até 2000, a área de peixes foi mais ou menos até 2000, peixe é um símbolo do cristianismo. Os primeiros cristãos desenhavam um peixinho na areia para se identificar entre si. Um desenha uma parte e o outro terminava. Isso. Você vê em vários carros um peixinho desenhado. Então, peixes representa cristianismo. Era de Aquários representaria a nova ordem mundial. Essa nova era, esse misticismo, esses cultos, essas entidades. Então, o ambiente qual era? Terminou a Segunda Guerra Mundial, havia uma sociedade pulsante de consumo, a tecnologia facilitou a vida das donas de casas, foi o tempo conhecido como a era dos eletrodomésticos. Só que aí o fato é que ao mesmo tempo que havia esse otimismo financeiro, social ligado ao consumo, os Estados Unidos estavam envolvidos numa guerra no Vietnã. E aí a contracultura, ela nasceu como uma forma desses jovens se manifestarem pelo clima de rivalidade criado pela Guerra Fria, tese e antitese. Olha como a tese e antitese determinou tudo o que aconteceu no último século. Então as formas de protesto quais foram? O uso de drogas, LSD, drogas sintéticas, heroína e música, e rock and roll. Então pela música e pelas artes, essa contracultura começou a penetrar a sociedade como um todo.
E com a globalização isso foi planeta, todos os jovens do planeta recebendo as mesmas influências, assistindo os mesmos filmes, lendo os mesmos livros, escutando as mesmas músicas. Então o que o Woodstock representou? Ele representou essa era contracultural. E o interessante da gente entender aqui é que esse movimento teve influenciadores, o movimento hippie teve influenciadores. Claro. Não foi um monte de maconheiro que resolveu protestar contra a paz. Então eles tinham seus filósofos, eles tinham psicólogos, eles tinham líderes, pensadores, escritores que embasavam todas as teorias dos movimentos. E é importante a gente entender esses caras. Então um deles foi um professor da Universidade de Harvard, Timothy Leary, que ele leu um livro de um outro psiquiatra que tinha tomado mescalina e ele escreveu o livro As Portas da Percepção. Sim. Aí ele leu esse livro e falou, não, cara, o negócio é a gente usar droga, você tem que usar droga para conseguir perceber o mundo de forma melhor. E foi assim que os jovens começaram a se drogar, porque antes disso, você não escutava falar de droga. Droga era coisa de marginal. Por que a droga foi algo aceito pelos universitários? Para expandir a Porque mente. os líderes do movimento convenceram que com as drogas eles iam expandir a mente. Qual foi o resultado disso? Milhões de jovens ceifados pelas drogas. Qual que é o resultado disso a longo prazo? Cracolândia. Qual que é o resultado disso a longo prazo? Quantas pessoas destruídas e destruindo a sua família, o seu futuro e a sua vida pelo uso de drogas. Então teria sido isso programado? Teria sido isso pelos caras que movem os pauzinhos e puxam as linhas, planejado para essa hora, para fazer a multiplicação da iniquidade acontecer, para o mundo se tornar mais aberto para as ideias do anticristo e mais revoltado com as ideias de Cristo, com as ideias conservadoras? Teria sido isso programado? Então o que a gente percebe também? Que com isso veio a revolução sexual, aí já foi um outro cara, um psiquiatra alemão, que falou, não, os jovens são reprimidos, eles querem guerra porque tem muita repressão sexual. Não faça guerra, faça amor. Exatamente, virou lema do movimento. E aí eles começam com o sexo livre, com essa degradação moral sexual. Então não é mais o sexo como algo puro, como algo para ser feito em pessoas que se amam, mas essa degradação, essa depravação, as orgias e por aí vai. Então naquela erupção de uma revolução que era sociocultural, nós temos um personagem que define da melhor forma possível esse pensamento. É um filósofo chamado Herbert Marcuse. Herbert Marcuse era um membro da Escola de Frankfurt. O que foi a Escola de Frankfurt? Foi uma escola criada de forma muito rudimentarmente falando para destruir a cultura ocidental, atacar o capitalismo e também destruir a dimensão religiosa da vida e a tradição. Então todos esses valores, ela existiu para combatê-los. Marxismo original, então adaptado para que ele influenciasse o Ocidente e mudasse a cultura. Não é com guerra, você vai começar a guerra, você vai fazer brigadas e sacos de areia nas ruas com metralhadora na mão, o exército vem, bate em todo mundo, leva todo mundo preso, acabou a revolução. É revolução cultural. Então a cultura começaria a ser mudada por meio das mensagens e da linguagem e das ideias. E isso ia alterar os hábitos das pessoas. E aí o que a gente percebe? Essas ideias dos teóricos da escola de Frankfurt muito vivas hoje, principalmente nas universidades. Por que você pega um universitário que a família é da classe média alta e ele entra na universidade, daqui a pouco ele está defendendo o comunismo e socialismo, que o pessoal chama de socialistas de iPhone, porque as universidades se tornaram esses centros de doutrinamento. Isso é um fato. Só que quem é o pai disso? Esse Herbert Marcuse era o responsável por implantar o comunismo dos Estados Unidos. Ele chega na América. O que ele começa a perceber? Impossível implantar o comunismo como a gente costumou fazer aqui, porque os proletários nunca vão se rebelar contra os empresários. Os proletários na América são felizes, eles são beneficiados pelos capitalistas. Eles são capitalistas, eles não querem outro regime, eles estão felizes, eles prosperam, eles conquistam o que eles querem, eles conseguem comprar, a economia lá funciona. Então eu nunca vou conseguir fazer esses caras se revoltarem contra os patrões, contra os burgueses, não vai acontecer. E qual que é a percepção dele? A gente precisa, então, usar outros agentes de transformação. E esses têm que ser os outsiders. Quem são os outsiders? São aqueles que ainda não foram beneficiados pelo sistema. Os estudantes, os artistas, os influencers, grupos formados por intelectuais e artistas.
Então quem são as cabeças pensantes da esquerda? Intelectuais e artistas. Quem que é o pai disso? Os líderes dessa revolução cultural, cujo Herbert Mancuso é uma figura importante aqui. E aí o que você vê? Arte, cinema, música, teatro, literatura como instrumentos poderosíssimos, ferramentas tremendas na transformação social e na propagação das ideias. Então, com a indústria fonográfica e com o cinema, e com Hollywood, eles doutrinaram o planeta. Eles convencem o mundo do que eles quiserem. Então, você tem também, entre aquela história de teorias da conspiração, uma linha que diz que existe a programação preditiva. O que seria a programação preditiva? Eles usarem a mídia, os desenhos, os livros, o teatro, o cinema e a música para anunciar eventos futuros. Então vamos lá. Você assistiu Os Vingadores, que você é o Tony Stark da Carreta Furacão. Então você assistiu. Então você assistiu Os Vingadores. Sei. Qual que era a ideia do Thanos? Metade dos seres vivos são ceifados. Tem Redução, muita gente. redução da população mundial. É. Qual que é uma das ideias desse governo anticristão? Tem que haver redução da população mundial. Isso tem sido declarado por eles. Bill Gates diz isso, o mundo tem que ter uma redução de população mundial, já não dá, o planeta vai entrar em colapso, é muita gente. Então o que eles fazem? Eles usam uma ferramenta como essa para começar a disseminar essa ideia. Tem que haver redução da população mundial, tem que haver... Pô, mas é o Thanos é o cara do mal, mas o Thanos no finalzinho, antes de tomar uma martelada na cabeça do Thor, ele fala de um jeito bonzinho, ele fala, não pessoal, eu fiz por bem, foi pro bem de vocês mesmo, e pá, e arrebentam com o Thanos. Então aquilo fica. Aí você pega a série da Marvel, do Arqueiro, Gavião Arqueiro, e aí você entra num banheiro, uma série que o cara tá entrando no banheiro, uma cena que ele tá entrando no banheiro, e tá pichado no muro, assim, no ladrilho. O Thanos tinha razão. Então isso seria essas programações preditivas, que inconscientemente você começa a se convencer que o mundo tem que ser reduzido. Então, poxa, se tiver que ser reduzido, tudo bem. Até que se eu tiver que morrer, tudo bem, porque é pro bem da humanidade. Eles começam a implantar essas ideias na mente e nos corações das pessoas. Você pega os desenhos dos Simpsons. Tem teorias que dizem que os desenhos dos Simpsons... Eles fizeram predição de tudo, né? Exatamente, mas aí não é nem predição, é que talvez exista uma agenda e eles fazem aquilo acontecer para mostrar para os seguidores deles que, ó, como a gente está no comando, ó, como a gente está no controle. Há 20 anos atrás a gente fez esse desenho e agora se cumpriu. Tá, mas é assustador. Você já assistiu os episódios? Já, claro. Você vê o 9 de setembro, você vê cada coisa, eu vi agora 11 de setembro? É, o 9 de setembro, 11 de setembro, 11 do 9. Aí você viu, eu vi agora que é o Bart em 2031, com Homer falando, poxa, mas agora que eu consegui sobreviver à guerra da China, à guerra mundial. Aí você falou, uau, 2031 ele tá falando que já teve uma guerra mundial. Vê se acha aí o vídeo do robô da Xuxa, ela errou tudo sobre 2023. Tá rodando aí, vê se acha esse vídeo, é fantástico. Falou que 2023 não ia ter guerra, não ia ter nada, dá uma olhada nesses aí. Então nessa linha... se originou um movimento hippie, que influenciou o planeta, os jovens do planeta inteiro. E é possível destacar antes dele os beatniks. Quem eram os beatniks? Eles eram integrantes desse movimento que inspiraram o nome dos Beatles. Os Beatles vieram desse nome vieram desse movimento. E aí você percebe quem então começa a revolucionar a cultura do planeta. A maior banda de todas, logo depois do Elvis. Quem foi? Beatles, certo? O que você começa a ver? Mais bem sucedida e aclamada banda da história da música popular do planeta. A influência tem que ser global. Essa banda ela veio a se tornar a longo prazo a encarnação das ideias socialistas. O que, Beatles? John Lennon, depois que terminou os Beatles ele casou com a Yoko Ono, ele começou a participar de vários protestos progressistas. Nixon, que era o presidente, tentou deportar inclusive John Lennon dos Estados Unidos, porque ele estava participando de reuniões com os radicais de esquerda. E porque ele foi pego com porte de maconha, Nixon estava tentando usar isso para expulsar ele do país. Você pega as músicas dele, como por exemplo Imagine the People. Que letra que é essa? Ele está descrevendo a nova ordem mundial. Imagine um povo que não vai ter fronteiras, não vai ter religião, ele está falando que vai ser a nova ordem mundial.
Você vê a tradução dessa letra, você fica arrepiado. Você fala, cara, ele descreveu o que vai ser. Só que o que começou a acontecer? Jovens do planeta, uma música legal pra caramba, um ritmo jóia, cantando aquilo. Isso vai entrando no subconsciente, isso vai entrando no subconsciente coletivo. Manda uma parte aí, da Lene. humanidade. Manda aí. Imagine tá- all, Aqui, ó. imagine all of people. Mas voltando aqui, Tá, então vamos a lá. gente vê movimento hippie. Qual que era um dos símbolos do movimento hippie? Paz e amor. Paz e amor, só que paz e amor sem Cristo. Tinha esse papo? O símbolo do movimento hippie não é aquele círculo, Com 2 negocinhos e um... Né? aquilo é uma cruz quebrada. Qual óbvio. que é o símbolo, por favor? O logo, na verdade, ele foi desenvolvido por um pessoal que estava protestando contra a guerra nuclear, mas não precisa fazer muita força para ver uma cruz quebrada. Então é a paz, amor sem Cristo, sem Jesus. Quais foram os outros movimentos revolucionários naquela época? Se é dos anos 80, você vai lembrar, se é da minha geração. O quê? Movimento punk. Ah, sim, punk. Estou falando de como a música mudou a cultura. É. O que era o movimento punk? Um movimento que surgiu nos Estados Unidos, não sei se você já viu o filme, mas tinha lá aquela... Foi na Inglaterra? Ou- nos Estados Unidos tinha aquela boate, tem o filme CBGB, que as bandas começaram a se formar. Então formou Ramones, formou o pessoal. Então começou na década de 70 como essa aversão aos valores burgueses, aos valores do capitalismo. De novo, tese e antitese. Olha lá o símbolo. Exatamente esse. É uma cruz quebrada, você não precisa ser inteligente para descobrir. É.